Olá, amigos. Mais um momento de reflexão aqui junto ao grupo assistencial espírita Frei Anselmo, neste que é o estudo deste livro muito perfeito para esse momento que nós estamos vivendo, do Divaldo, psicografia do Divaldo, autoria de Joana de Ângeles, Leis Morais da Vida, abordando, como dissemos, a terceira parte do Livro dos Espíritos, que fala justamente das leis morais da vida. Nós já estamos bem adiantados, já estamos no capítulo 29. E o capítulo 29, ele está, o título é Antidissensões. Dissensões, discórdia, divergências, né, conflitos, disputas, né, desavenças, ante as dissensões que a Joana está nos propondo a reflexão. E sabendo que este texto, este capítulo, faz parte da sexta lei, a lei de destruição, e já abordamos itens como hostilidades, considerando medo, companheiros perigosos, agressividade, e hoje nós vamos falar sobre antidissensões e no próximo vídeo, né, nosso companheiro irá falar sobre eles vivem encerrando a lei de destruição. Mas como nós estamos falando de divergências, de discórdias e conflitos, né? Eu achei por bem trazer no início da nossa reflexão uma prece que está no livro Migalhas, de Emmanuel, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, é prece de paz. Vamos começar amenizando a coisa, né? Porque se a gente ficar nessa toada das disputas, das divergências, das controvérsias, a gente vai entrar na sintonia desvairada do mundo, né, em que vivemos. Então, vamos agora, no início do nosso encontro, trazendo aquele momento gostoso, aquele momento em que nós nos unimos aos benfeitores espirituais, aos mentores da casa de Frei Anselmo, que orientam, que inspiram esses nossos encontros. Mas a lição agora, a prece de paz, é de Emmanuel e diz assim: Senhor Jesus, em teu amor infinito, concede-nos a tua paz. Ensina-nos a viver e a servir em paz. Conserva-nos os corações caminho da paz. Auxilia-nos a compreender-nos uns aos outros no clima da paz. Senhor, em tua misericórdia, abençoe-nos com a tua paz, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus, não é? Que prece linda, simples, singela, mas que preenche os nossos corações e nos traz a paz necessária para encararmos os conflitos que estamos vivendo nos tempos atuais. E Joana é muito precisa nisso, quando ela diz que jamais faltarão dissensões enquanto o homem não se despoje dos sombrios andrajos do egoísmo e do orgulho. Repontam em toda parte, desde que a criatura se permita arbitragem indevida, envolvendo-se nos problemas do próximo. Numa das reflexões que nós fizemos, acho que foi o capítulo 12, que falava sobre a tranquilidade, falava justamente sobre isso.
quando nós nos envolvemos nos problemas que não nos dizem respeito, que estão fora de nós, que, que são do outro e não nossos. E é o que Joana está repisando aqui novamente, dizendo: olha, as encrencas que nós temos na vida, elas são originárias disso daí, de querermos interferir na vida do outro, nas questões que são referentes a outros, que são afetos ao outro, mas que são originárias do quê? Do egoísmo e do orgulho. Por puro egoísmo e por muito orgulho, nós achamos que damos conta de nos assenhorar das questões dos outros e de resolvê-las. Isso de fórum íntimo, particular, pessoal, doméstico, no nosso pequeno círculo de amizade, mas também nos altos círculos sociais que envolve as questões universais, internacionais. Vide o tempo que vivemos, que era para ser um tempo de paz, está sendo ainda de muitas dissensões, de muita discórdia, de muito atrito. Continua Joana. Semelhantes esculacho infeliz proliferam-se com celeridade e asfixiam as mais belas expressões de vida no jardim, anulando o esforço da incementação da esperança e da alegria. Então, todos nós estamos com o coração apertado, tristes, angustiados por conta dessas questões que nem sempre conseguimos dar conta delas porque não estão afetos à nossa ingerência. Então, é preciso que a gente comece a avaliar para que nós não entremos nesta frequência e queiramos resolver coisas que competem um ao outro. Olha como ela diz que essas discórdias se infiltram na nossa vida. Sutilmente iniciam o contágio, qual ocorre com o morbo e outras variadas formas de contaminação, culminando por anular nobres esforços. Clara a ligação que Joana nos faz, né? Ela fala que sutilmente se infiltra em nós essas questões da desavença, insuflada pelo orgulho e pelo egoísmo, assim como uma doença, um morbo, como ela diz aqui, né? Que vai se infiltrando devagarinho. Então a gente nem percebe quando vê. Aquela gripe já se transformou numa pneumonia, correndo o risco de se tornar coisa mais grave, afetando as nossas vias respiratórias. E vocês já perceberam que uma vez que a gente adquire alguma enfermidade, você fica lá pesquisando, pesquisando, ai, que será? Por que será que está acontecendo isso? Esse sintoma é disso, sintoma daquilo? E quando você é diagnosticado, você fala, meu Deus, né? Como eu não percebi isso antes? Assim é também com as discórdias, com as desavenças. A gente não percebe, a coisa vai se infiltrando sutilmente na nossa vida e nós vamos deixando. E tal qual a enfermidade, o morbo, como diz Joana de Ângeles, chega, se instala. Fácil, nós não percebemos. Mas para retirar isso é um trabalhão danado. É muito esforço, é muita dedicação. Quando surgem, já se encontram espalhadas. Então, quando a gente se dá conta, já está.
Amada moça, sem dúvida é câncer moral. Essas discussões, essas confusões, essas desavenças, é câncer moral. Diz aqui Joana de Ângeles. E nós não percebemos que nós é que fomentamos isso. Nós é que insuflamos para que aquela célula que deveria ser saudável, cheia de vida, seja totalmente desregulada, totalmente desequilibrada e se esparrame e se multiplique rapidamente. Olha como a Joana é clara, é pontual também nos seus esclarecimentos, né? Continua. Indispensável vigiar-lhe a metástase no organismo social, de modo a preservar a comunidade em cujo corpo se instala, utilizando-se da dubiedade moral e das falhas do caráter em cujas células irrompe. Então, essas questões é preciso que a gente comece a observar, porque ela fala assim: esse câncer, uma vez instalado no organismo, ele entra em metástase e vai assolando aqui e ali. Ela está dizendo isso porque as discórdias, as confusões, elas começam assim, de uma coisa tão simples. É porque eu torço pro Corinthians, porque eu torço pro Corinthians. Você já percebeu isso? Que essas pequenas bobagenzinhas terminam morte por questões de somenos importância. E a gente não percebe e acha que está no direito, está completamente cheio de razão. Não percebe o quanto deturpado, e o quanto deteriorado, e o quanto desregrada está essa célula da da moralidade em nós. É o câncer que se assola, mas nós não nos damos conta. Porque isso, imagina, estamos só brincando, falando só de futebol. Que isso? Que isso? Que várias e de se formar grupos parecendo aqueles bandos, aquelas hordas bárbaras para esperar o adversário esportivo na estrada e massacrá-lo. E é normal. Como assim? Nós não nos indignamos com isso? Mas vamos ver o que Joana nos propõe a refletir. Policiar a palavra e refletir com segurança são terapêuticas valiosas para deter-lhe a proliferação. Então, nós somos avisados. Cuidado, não usa essa palavra, ela é muito forte. Imagina, só uma palavra. Depois, todo mundo torce para um time e para o outro. Realmente, todo mundo torce. Mas não é preciso que você seja o insuflador das discórdias, das dissensões. Você pode ser o apaziguador. Preservar-se pela oração, resguardando os ouvidos e o coração, a sua insidiosa interferência são medidas preventivas de real valia. Acho que aqui Joana foi muito clara, né? Nós temos que usar a água da paz, né? Como diz o Chico, né? Coloca a água na boca e não engole, fica com ela enquanto tiver vontade de retrucar alguma coisa ou de insuflar alguém a discórdia, a incensão. É uma medida preventiva, ela diz, e de muito valor. De, porém, que se estabeleçam as redes das
das tricas e das informações malsãs, inútil envolver-se tomando partido. Já está formada com a confusão. Não se intrometa. Procure ficar à parte e, se puder, dê uma parte que vá acalmar a situação. Salutar é erguer-se pelo trabalho edificante às paisagens de luz, a fim de que, passada a tempestade da dissensão malévola, possam sobreviver nos seminários do bem as plântulas valiosas e os abençoados frutos da paz e realização. Então, termos paciência e sabermos nos conservar a revelia dessas discussões, dessas confusões, dessas contendas, dessas desavenças, é medida salutar. Continua. Resguarda-te dos que te promovem, dos que promovem dissensões. Fique longe. Afaste-se. É o que eu falo para os meus filhos. Atormentados em si mesmos, comprazem-se na alucinação que os aflige em espalhar miasmas, quais cadáveres ao abandono, consumidos pela desarticulação que os vence. Sem comentários. Cerra os ouvidos diante deles e, embora escutando as suas instâncias, não irradies as malsãs informações. Então, se está ali do lado, não tem como sair, fecha os teus ouvidos a essas provocações. E não seja você aquele que transmite, principalmente agora que nós temos essas redes sociais, que nós nem pensamos, você pensa, jeitinho, e vou mandar, vou disparar para todo mundo. Não faça isso. Se não é uma coisa que é boa, se não é uma mensagem verdadeira, se não é uma mensagem edificante de luz, para que é que você vai querer compuscar o mundo com mais essa tolice? Então, nunca diz malsãs informações. Candidata-te ao serviço e ao entendimento, não ao mistério de usufruir, de desfrutar benefícios. Então, quer dizer, não queira só usufruir das coisas, candidate-se ao serviço. É aquilo que a gente fala, né? Todo mundo quer um emprego, mas serviço ninguém quer, não. Se considerares que está na terra em reparação espiritual, recuperando o patrimônio malbaratado, submeter-te-ás facilmente às injunções dele, sem o sofreres, sem te magoares. Então, o que ela está dizendo? Lembra que você está aqui em período, em reencarnação, é, é, espiritual. Você já vem de muitas quedas, meu amigo. Calma. Agora é hora de respirar fundo e buscar paz. Nada de entrar nas tretas com todo mundo por aí, não. Calma. Se se considerares que está na terra em reparação espiritual, recuperando o patrimônio malbaratado, submeter-te-ás facilmente às injunções deles, sem o sofreres, sem te magoares. Tornados teus censores, transformados em teus fiscais, compreenderás que são os teus benfeitores. Então, todos aqueles que a gente acha que estão nos criticando, que são os obsessores, na verdade, são aqueles que nos beneficiam, porque colocam o dedo na nossa ferida e falam: é isso que você tem que curar. Aqui é que reside a tua recuperação. Sane-se desta tua ferida. O trilho estreito que obriga a locomotiva à obediência salva de desastres lamentáveis. É a nossa porta estreita, a estrada estreita que nós temos que percorrer, que é o que vai evitar maiores desvios que nós possamos cometer a nós mesmos.
O cautério que dói libera o corpo da enfermidade perniciosa. O remédio amargo. Nós queremos só o que é bom, o que é gostoso, o que é docinho, mas isso também prejudica a nossa saúde. Então, o cautério que dói libera o corpo da enfermidade perniciosa. A poda violeta obriga a seiva à renovação da vida no vegetal exaurido. Assim, a dor, as dificuldades. Mesmo acossado, submetido à rigorosa constrição dos companheiros em agonia moral, que desconhecem a procedência do mal que os vitima, não descindas. Então, não desista de continuar no bem, de caminhar no bem, mesmo que todos à tua volta falem assim, não vai te levar a nada, olha só, você continua sofrendo, você está sendo passado para trás, aquelas coisas que a gente ouve no dia a dia. Então, não entra nessa. Se não concordas, silencia e aguarda o tempo. Se executares a tua parte corretamente, o valor do dever cumprido realçará o teu esforço. Se não pretendes glória do êxito no trabalho, não te preocuparás com a ausência de sucesso nas tuas realizações. É fazer sempre o bem. Não precisa se preocupar se está sendo reconhecido ou não. Faça o bem. O triunfo de fora jamais sacia a sede de paz interior. Se não entendeu sobre essa questão de paz interior, busca lá o capítulo 12, que fala sobre a tranquilidade, e você vai começar a repensar, vai começar a refletir um pouquinho mais sobre essa paz, essa sede de paz interior. Discordar, quiçá dialogar, apresentando opiniões e fraternalmente sugerindo, são atitudes relevantes que não podem desconsiderar nem delas se evadires. Dissentir jamais. Então, entrar nas dissensões jamais. Mas você pode sim. Olha, você tem essa opinião, mas eu tenho essa. E não é porque eu tenha opinião diferente da sua, um pensamento diferente do seu, que eu sou teu inimigo, que eu sou teu adversário. Não. Eu respeito a tua ideia, respeite a palavra que tem que ser chamada à tona para as nossas conversas no nosso dia a dia. O Colégio Galileu mantinha dificuldade entre os seus membros. Jesus, porém, com, como medida de perfeito equilíbrio, não se permitiu dominar ou ceder ante as murmurações, os distúrbios que assolavam as paisagens morais dos companheiros desatentos. Que a Joana está lembrando lá, quando Jesus estava lá, os galileus, né? E ela chama de Colégio Galileu, eles ficavam lá querendo saber quem era mais importante, quem vai. Lembra da mulher de Zebedeu que foi lá perguntar para Jesus: olha, garanta o lugar dos meus filhos, um à sua direita, outro à sua esquerda, no seu reino. Então, e fora aqueles que brigavam, não, fulano é muito velho. Ah, mas como que a gente vai. E mulher, então, Madalena, não dá para seguir conosco. Jesus permaneceu íntegro a ele mesmo nesse momento. E ele estava muito atento, embora os discípulos, ainda como nós, estivessem lá buscando soluções imediatistas. Ajudava-os, Jesus, né? Ajudava-os sem ferir, sem azorragar, nem incriminar. Sabendo-os crianças espirituais, mantinha em relação a eles indulgência e abnegação, socorrendo-os sem ter. E agora a orientação que ela dá para nós. Toma-o como teu exemplo e faze conforme as suas lições vivas te ensinam. Pegue Jesus como exemplo. Faz como as lições de Jesus nos ensinam, nos explicam. Mas ela continua. Se, todavia, sentires a fragilidade dominando-te, reflete que aquele que sobrecarrega o irmão já cansado, censurando ou malsinando,
faz-se responsável pela sua desídia como pela sua queda. Envolve-te em qualquer situação e lugar onde medrem dissensões, nesses tormentosos dias de paixões generalizadas e ácidas agressões verbalistas, nalando o Cordeiro de Deus. E faze o teu caminho, pavimentando com a humildade e a renúncia, lobrigando assim alcançar as cumeadas da montanha de redenção, onde fruirás a paz da consciência tranquila e a alegria do dever cumprido. Ai, que beleza, que Joana, que coisa linda, né? Em qualquer lugar onde nós estivermos, abriguemos na lã do Cordeiro de Deus, no manto de Jesus, nas lições que ele deixou para nós, e estaremos assim como que protegidos das discórdias, das confusões, das dissensões que campeia a nossa vida sobre todas as formas. Abençoada seja Joana de Ângeles, que nos traz essa lição muito apropriada para este momento das nossas vidas, que saibamos aproveitá-las. E aproveitando justamente essa energia, esses benfeitores que estiveram conosco, nos inspirando, nos dando luz, direcionamento para o entendimento das palavras de Joana de Ângeles, das suas do seu direcionamento, que não é tão simples assim, não. Ele é difícil. Para que nós possamos entender, ela ainda suavizou aqui. Mas é importante que nós saibamos aproveitar os momentos e não entremos na frequência vibratória das dissensões, das discórdias, dos desvaríos. E já que estamos assim envolvidos por essa energia gostosa dos benfeitores espirituais da casa de Frei Anselmo, daqueles que organizam e orientam essa nossa transmissão, Joana de Ângeles, vamos vibrar? E vibrar é quando você emite os seus melhores sentimentos, seus melhores pensamentos. E essas vibrações, essas energias que você emite, são captadas, recolhidas pelos benfeitores espirituais que nos acompanham e acompanharam até agora e levadas para locais onde elas são necessárias. Então, vamos juntos? Envolvidos por essa alegria, por esse entendimento, por essa gratidão pela lição passada por Joana de Ângeles através da escrita de Divaldo, nós nos recolhemos, Senhor, em coração e vibramos, e que essas nossas vibrações sejam levadas aos locais onde elas forem mais necessárias. Neste momento, Senhor, aqueles países que estão nas dissensões, nos conflitos, nas almas daqueles governantes que estão assim como que ainda picados pelo câncer do orgulho e do egoísmo, não entendendo que somos todos filhos do mesmo Pai e que devemos nos amar e nos auxiliar mutuamente. Amparai-o, Senhor. Envolva também o nosso Brasil em paz, em luz, em concórdia, em serenidade e equilíbrio, Senhor. Os hospitais, o corpo de médicos e enfermeiros, os enfermos que lá estão e seus familiares, e todos aqueles servidores que lá estão e que mantêm a asepsia do local, a asepsia física, mas também aquela equipe de legionários espirituais que lá estão acompanhando
para e passo cada situação de cada um que lá está. Amparai e reforçai as suas forças, Senhor. Àqueles que estão agora reencarnando com missões específicas, que possam ser acolhidos nesse planeta de luz e de paz. Por todos aqueles que agora desencarnam e retornam à pátria espiritual, que possam ser recebidos com carinho por todos aqueles seus amigos, parentes que os precederam no retorno à casa do Pai. Se for possível, Senhor, a porta da nossa casa está aberta. Adentre por ela com suas legiões de luz. Ilumine cada canto da nossa casa, retirando as energias malsãs e deixando o perfume da vossa misericórdia na nossa casa, de tal sorte que cada um que aqui entrar fala assim: mas que energia gostosa tem a sua casa, que coisa boa, que paz a gente sente aqui. Que bom. Obrigada, Deus. Obrigada, Joana de Anjos. Obrigada, Frei Anselmo e todos os benfeitores espirituais que nos ajudaram, que nos ampararam nessa nossa reflexão. E eu vou terminar assim como eu comecei hoje, com a prece da paz de Emmanuel do livro Migalhas. Senhor Jesus, em teu amor infinito, concede-nos a tua paz. Ensina-nos a viver em paz. Conserva-nos os corações no caminho da paz. Auxilia-nos a compreendermos uns aos outros no clima da paz. Senhor, em tua misericórdia, abençoe-nos com a tua paz, agora e sempre. Graças a Deus. Que assim seja. Fiquemos todos na paz do Mestre Jesus, hoje e sempre, e até o próximo encontro.